a dream. Eles não gostam de negro. And you wonder. O grilo todo é a grana. Whatever necessary. But still like dust. And it's a corruption. Negro da Semana. Olá, ouvinte, tudo bem? Aqui é Karine Nascimento, do Ideias Negras e do Ponto G. Eu estou aqui no Spotify for Podcast Summit e a gente aproveitou que o Spotify liberou um estúdio aqui pra gente gravar para fazer um grande crossover de podcasters negros. A gente já teve uma primeira parte desse programa falando sobre a representatividade de podcasters negros nesse evento e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a mídia podcaster. Eu estou aqui com Cris Guterres, do Meteora Podcast. Camila Ferraz, do Pretas na Rede. Ale Garcia, do Negro da Semana. Então percebe que a gente tem aqui representantes de vários podcasts da podosfera preta. E a gente quer falar um pouquinho hoje, já que a gente já falou sobre a negritude aqui nesse evento, ou a falta dela, na verdade, né? Mais a falta, né? Mais a falta do que a presença. Exatamente. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas experiências como podcasters negros e para saber um pouquinho melhor o que essa mídia está gerando, o que nos inspirou, o que nos motivou a criar os nossos podcasts ou a entrar num podcast, para quem já entrou depois que o podcast estava pronto. Vamos começar com a Cris, então. Cris, me conta a história do Meteora. Eu e a Renata, que fazemos o Meteora, a Renata é minha parceira, a gente fez o crossovers de mulheres, né? A gente participou do Mulheres na Podosfera aí, e a gente teve essa pergunta, o que foi que te inspirou? E assim, na verdade, a gente foi inspirada na época, quando a gente começou a ouvir, a gente estava ouvindo ainda podcasters brancos, né? Mas a gente fez questão de falar, e a gente falou Negro da Semana, Pretas na Rede, Ideias Negras, o lado B, o lado negro da força, para que a gente estruture a nossa força, né? Podcast, estar neste ambiente foi vendo pessoas brancas fazer. Mas é o falar, porque utilizar um canal, uma maneira para falar, isso já foram as intelectuais negras que me ensinaram. Mulheres como a Conceição Evaristo, como a Alice Walker, Lélia Gonzalez, Angela Davis, mulheres que sempre falaram do silêncio. E da importância de eu, enquanto uma mulher que sou vista pelo outro e subjugada, não permitir que o silêncio seja uma arma na mão dos meus adversários. E adversários sem pensar muito em violência, nada, mas adversários porque realmente existem pessoas que estão tentando me definir a partir do olhar delas e não querem abrir espaço para que outras mulheres negras estejam concorrendo em qualquer lugar, que possam ser e sonhar e chegar a ser o que elas quiserem, né? Até mesmo podcasters, né? E por isso que eu sempre imaginei ser e utilizo, né, da comunicação. Na verdade, é para não ser definida pelo outro, para que a minha história seja contada por mim mesma. Maravilha. Queria comentar sobre o mundo podcaster, porque acho que tudo na vida, como a gente vê como modelo, sempre tem gente branca. O médico, a gente vê o modelo branco, o esportista, seja o que for. E aí você se pergunta, por que eu não posso fazer isso aqui também? Por que eu não posso entrar nisso aqui também? Porque a gente vê que tem muito conteúdo de vários podcasters, claro, bons, mas parece que o conteúdo que é feito, que eles fazem não é feito pra gente, ou você não se encontra ali, porque foi o meu caso, eu ouvia muito, mas nossa, tem algo faltando, parece, eu preciso buscar alguma coisa. E aí todos vocês aqui são inspirações aqui pra mim, e para poder entrar nesse mundo da podosfera preta, que eu tô achando maravilhoso, e representar isso fortemente aqui. E é importante você estar nos eventos, você marcar presença, seja onde for, como um podcast, como pessoa preta, você tem que ir nos eventos, você tem que ocupar, você não é impeditivo porque você é preto de ir em outros lugares, porque você acha, não, porque se eu for lá, de repente, não sei como vai. Você tem que ir, sim, você tem que invadir o espaço, tem que mostrar que você tá ali para poder marcar presença, entendeu? Tem que ser isso. Eu acho maravilhoso isso aí. Eu acho que tem tudo a ver com questão de representatividade, né? O Negro da Semana surgiu porque eu queria contar histórias melhores com o peso que eu acho que elas merecem ser contadas. Eu realmente, até hoje, 40 anos de idade, eu fico muito estupefato da maneira que nossas histórias são contadas, assim.
E eu vejo o tempo passar, né? A gente tem todos esses jovens adolescentes cultuando grandes ídolos pop negro, etc. E eles não têm a menor noção histórica de quão grande nós somos, tudo que nós construímos e o motivo que a gente tem para se orgulhar muito. E o fato do meu filho ter nascido, meu filho tem 8 anos, foi ainda mais fundamental nesse meu desejo de querer que ele receba as histórias muito bem contadas, que seja contada por nós, que nós tenhamos o poder de contar as nossas histórias da maneira como elas merecem ser conhecidas, sabe? Então ele é uma força todos os dias, porque eu quero que ele cresça se reconhecendo e se orgulhando muito da negritude de todos que antecederam a ele, que ele saiba todas as histórias maravilhosas que nós temos. Interessante como a fala de vocês também cria um diálogo de como o Ideia surgiu, né? Porque o Ideia surge como um podcast que tem a intenção de ser um lugar onde você consegue ouvir pessoas negras falando sobre seus trabalhos de transformação social. Então, a gente lembra, a grande história do Ideias foi que eu e Cris lemos a entrevista da Sueli Carneiro na Cult, e a Sueli dizia assim: eu sinto falta de um lugar que junte todas essas ideias que as pessoas negras estão fazendo e produzindo nesse momento. E aí a Cris teve a ideia de produzir o Ideias e me chamou para participar dessa viagem com ela. E é justamente isso, tem muito a ver com o que vocês três falaram, né? Nós vamos nos definir, né? Nós vamos dizer o que os negros e negras fazem, o que nós fazemos, onde a gente quer chegar, que espaços a gente quer ocupar, e de criar imagens, né? E de desafiar esse imaginário de que só branco faz as coisas, né? De que só branco tem sucesso, só branco produz. E de desafiar essa imagem e de contar as nossas próprias histórias. E, como eu falei mais cedo na mesa, foi de fazer registro das nossas histórias, né? Porque a história da negritude foi silenciada e foi apagada, né? Ou, se não apagada, suprimida. Ou condenada a uma posição subalterna e subalternizada. Então, contar essas histórias e fazer esse registro é muito importante para nós. Mas eu queria saber também de vocês, mais uma coisa, que é como é que vocês... porque vocês falaram muito desse poder de autodefinição, né? De como é que a gente vai lá e faz as coisas e nós contamos as nossas próprias histórias. Como é que os ouvintes estão recebendo isso, né? Esse sentido, vocês encontraram sentidos similares aos sentidos que moveram vocês a criar os podcasts nos ouvintes? As pessoas têm esse mesmo sentimento? Acho que são uma contribuição da comunidade negra que a gente está discutindo e da construção das nossas histórias. Muito forte. A coisa mais bacana é você fazer um podcast e receber uma mensagem de uma mulher negra dizendo que, olha, cara, desde que eu comecei a ouvir vocês, eu passei a acreditar mais em mim. Sabe? Perfeito. Isso não dá pra valorar isso, cara. Às vezes, quando eu e a Renata, a gente fica falando que é difícil, né? A gente fazer um podcast de qualidade, a gente tem todo um trabalho de produção, divulgação, edição. Isso tem um valor, isso tem um custo. A gente precisa investir no nosso sonho inicialmente. Com que grana, né? É complicado. Manter periodicidade, frequência, alimentar a comunidade e tal. Aí, quando vem uma mensagem dessa, que agora a gente recebe o tempo todo, e isso é maravilhoso, e a gente anda na rua e as pessoas param, e Cris, do Meteora, cara, que maravilhoso, foi aquele programa X, aquele programa H. Aí a gente ganha mais um fôlego, vamos lá, não, a gente está no caminho certo, é isso que a gente quer. A gente precisa continuar. E a gente saber, quando a gente falou também de representatividade, né? O Ale falou, você falou, a gente está nesse lugar. Tem pessoas olhando pra gente, se espelhando em nós. Exato, a gente se espelha em outras pessoas, mas nós já estamos ocupando um lugar onde tem muita gente olhando pra gente, valorando o que a gente fala, né? Se espelhando em nós. Uma coisa que a gente tem pensado muito no Meteora, e agora que a gente começou a ter uma projeção maior, começam a aparecer algumas marcas que querem se associar a gente.
E aí, essa semana, eu e a Renata, a gente estava conversando e a gente falou assim, a primeira pergunta a ser feita é, o nosso público, a gente quer que esse público, ele vai se sentir bem comprando um produto dessa marca, ele vai se sentir representado, o nosso propósito enquanto Minas Negras, falando para outras pessoas negras, ele vai ser ali representado? E aí a gente estava falando de uma marca específica? Não, então a gente não precisa desse dinheiro. A gente não precisa. Ele não vai trazer coisas boas pra gente, não vai nos ajudar a avançar, muito pelo contrário, vai fazer com que a gente se atrase e a gente precisa ter noção, completa noção. Então, assim, cara, tem sido muito maravilhoso esse retorno. E eu, que nunca imaginei que o podcast ia ter tantos ouvintes. Eu achei que a minha mãe ia ouvir, com certeza, mas tadinha da minha mãe acabou de falecer, então eu perdi uma ouvinte. Mas minha mãe, com certeza, ouvia todos. Ligava e falava assim, ai meu Deus, eu tô tentando passar aqui pra tia fulana, mas assim, tá fazendo um barulho estranho, eu não consigo. Mas ela ouvia, eu não imaginava. E a gente tem muitos ouvintes. Eu mando pra minha avó falou assim, achei estranho, mas muito legal. Muito legal. Mas ele Spotify foi ótimo. Mas, avó, que bom. Pelo menos ela tentou, né? Tentou, de repente mando outro. Mas o que você falou, por exemplo, sobre marcas procurarem os podcasts, acho que você tem que reconhecer mesmo quando compactua com o que você está querendo passar mesmo. Você tem que ter posicionamento para reconhecer isso, justamente para saber se é a hora de reclamar. Porque às vezes tem marca que te procura, nunca nem ouviu um episódio. De repente nossa, não sabe nada. Eles vão nesse cruzamento de algoritmo, né? E aí... apareceu lá, olha, apareceu então esse lá aqui, que vou mandar um e-mail aqui. É um momento de diversidade. Total. Né? Dá uma pitada de diversidade na minha marca, né? A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, realmente. É oportunismo, né? Senão É a gente oportunismo, cai nessa linha do oportunismo e a gente vira vítima. E a gente nesse... é realmente vítima. Quando eu ouço muito essa coisa de vocês são vitimistas. Nós somos as vítimas, somos nós que morremos, somos nós que perdemos, somos nós que não temos dinheiro, somos nós que estudamos menos. Nós somos realmente as vítimas. E vocês têm que se importar com isso sim, sabe? Isso é muito importante, jogar essa culpa pra eles, que eles reconheçam. Mas isso é muito importante, a gente se dar conta do nosso valor, né? Do momento em que nós chegamos, do ponto em que nós estamos e como nós já estamos repercutindo e sendo importantes para outras pessoas que nos ouvem, assim, né? Agora a gente tem uma responsabilidade ainda muito maior e a gente não pode deixar de levar isso em consideração nunca. E isso para mim é um combustível diário, assim. As mensagens que eu recebo de pessoas que estão muito orgulhosas de conhecer aquelas histórias, pessoas que estão vendo outros iguais que fizeram tanto, e alguns que ainda estão fazendo, né? Porque eu também falo de negros contemporâneos que estão aí muito ativos. Então, quando eles mandam mensagens apaixonadas, assim, muito obrigado por fazer isso, por contar essa história que eu não conhecia, ou por eu sabia muito pouco sobre ela, ou conhecia o último hit desse artista e não sabia o quanto ele penou como negro para chegar onde ele chegou. Isso é uma coisa que não dá para mensurar, na verdade, né? Eu fico muito feliz e isso me dá muita vontade de continuar produzindo, né? Que sejam madrugadas, escrevendo roteiro, editando, né? Subindo e alimentando uma comunidade, mas essa comunidade tem retribuído muito bem, assim. Ela falou sobre a própria produção independente de podcast, porque hoje em dia o Pretas na Rede está com a gente conseguir fazer, nós duas, né, eu e Gabi, que é a host, total independente. Então a gente grava, a gente edita, a gente faz a arte para poder fazer lançamento, aí a gente corre atrás de cronograma, convidado, então assim, fácil não. Então quando tem justamente esse retorno, é maravilhoso, porque eu acho que às vezes você não mede tanto onde você quer chegar, do tipo, quero chegar aqui. Será que você sabe que é aqui que você quer chegar? Ou você, na verdade, pode ir muito além e você não sabe. Você vai muito além e você não sabe. E isso é incrível, uma troca. A troca de hoje do evento, de estar com vocês aqui, tá lindo, emocionadíssimo. Maravilhoso. Inclusive, queria já deixar registrado que o melhor do evento é encontrar a galera e ver todo mundo. O melhor do evento é isso aqui que tá acontecendo agora, total, viu? Pode ter certeza que é isso. E o peso ainda maior porque nós somos pessoas do áudio, né? Conhecemos nossas vozes, não tem aquela questão das carinhas conhecidas. O que quando a gente se reencontra também. é um reconhecimento, assim, né? Muito bom. Mas eu tenho uma preocupação, que é uma coisa que eu tenho discutido muito comigo mesma, feita essa elucubração muito forte, que é o dilema da representatividade. Não sei se para vocês a representatividade é um dilema, porque
esse termo foi esvaziado num ponto em que parece que assim, vamos botar negro aqui, bota preto, sai botando preto aqui, preto acolá. E que, na verdade, o que eu tenho pensado muito é que se a representatividade não se transforma em representação e não se transforma em poder político para o povo preto, para que nós possamos promover transformação social, o que ela é de verdade, né? Então, e isso é uma apropriação que eu sinto que está sendo feita do discurso da representatividade, né? Muitos falam, representatividade importa, mas para mim ela importa quando ela é um caminho para conseguir representação Perfeito. E poder para fazer transformação social. Senão ela é nula, né? Ela é uma vitrine, realmente. Uhum. E eu vejo isso até de um outro lado, assim, como profissional, né? Eu faço parte do grupo Publicitários Negros e a gente tem essa recorrência também no mercado de trabalho, de maneira grandiosa, né? As grandes agências estão todas preocupadas em ser diversas, em ter representatividade. E a gente vê esse discurso, vê querendo associar os publicitários negros e a querer receber consultorias em um momento que é meio vitrinístico, assim, que quer mostrar alguma coisa, quer fazer uma campanha em novembro, quer que vocês venham dar uma palestra aqui, e aí se tu chegar lá, você tem uma plateia e um ambiente profissional completamente branco. E a gente tem essa obrigação de questionar onde é que estão os programas ativos de vocês realmente para incluir pessoas aqui dentro e fazer com que não seja uma vitrine, uma foto. Porque eles querem também isso, né? Uhum. Não, vamos tirar uma foto aqui para botar no Instagram e todo mundo ver que a gente chamou vocês e que a gente está tendo representatividade. Aconteceu isso agora há pouco, e daí depois ser uma foto, ganhar um prêmio lá, ser uma foto da equipe, é uma equipe completamente branca, assim, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado nesse momento em que os olhos estão voltados para nós, em que o poder civil, eles sabem que é necessário mudar o jogo, para que a gente possa mudar o jogo por dentro de uma maneira correta, assim, sabe? Não compactuar com marcas, pessoas e empresas que querem que tu seja uma vitrine de representação para eles. Pra eles tá na moda, né? Pelo visto. Totalmente na moda, né? Tá na moda ser negro, é a né, gente? bandeira do sustentável. Assim, os últimos 2 anos tá na moda ser negro, né? Eu sou negra, assim, desde que eu nasci. Eu vejo a representatividade, a importância dela tá muito mais ligada ao nosso povo, para que a gente possa sonhar. Porque quando a gente se vê em outros lugares, né? Eu, por exemplo, tenho um afilhado de 15 anos e ele se tornou meu afilhado recentemente. Ele é um menino que está cumprindo medida socioeducativa. E ele nunca tinha sonhado em ser nada além de jogador de futebol, porque era o que ele sempre via. E aí eu comecei a conversar com ele e falei, Rafa, acho que a gente precisa ter um plano B, não que seja impossível, mas assim, é um sonho um pouco difícil. E se não der certo, plano B. E aí, assim, comecei a mostrar pra ele, levar ele pra almoçar num lugar onde o dono era negro, sabe? Levar ele pra ir conhecer um amigo meu que é publicitário negro, pra conhecer uma pessoa negra que é empresária. Mostrar pra ele, olha, essa minha amiga, ela é médica e ela é negra. Sem dizer pra ele o negro, só ver, sabe? Isso parece tão básico, mas é tão fundamental, né? É fundamental, faz porque toda a agora você diferença. fala com o Rafa. Eu liguei pro Rafa antes de vir pro evento hoje, que amanhã a gente se encontra. E aí, como é que você tá? Aí ele perguntou, você tá indo trabalhar? Eu tô, vou dar entrevista. Ele sabe o que eu vou fazer quando eu for trabalhar? Eu vou ser empresário. Olha. Já mudou, sabe? Nesse quesito, a representatividade importa muito para que a gente possa ter sonhos, para que a gente possa acreditar que a gente pode ir além. Pra saber que é real, né? Que você Saber pode ir que é lá, real. você pode, você é capaz. Porque se a gente né? não se enxerga, realmente é muito difícil construir dentro da nossa cabeça a possibilidade quando a gente vive, a maioria de nós, num contexto de fome, de miséria. E nesse momento eu vejo que a representatividade importa, mas quando a gente passa para o campo empresas, para o campo corporativo, a palavra tem que ser proporcionalidade. A gente está buscando proporcionalidade. A gente quer entrar e ver dentro dessa equipe, não aquele único negro, que é o único negro que vai sair na foto, ou aquelas equipes ridículas de diversidade, que vem aquelas pessoas todas brancas, e a única pessoa negra que tem na equipe é a pessoa da limpeza. É o porteiro, quando o porteiro sai na foto, que geralmente o porteiro não sai na foto. Quem sai na foto é a copeira e a moça da limpeza de vez em quando. E ninguém nunca perguntar pra copeira e pra auxiliar de limpeza se elas têm sonho. Se elas querem ser alguma coisa além daquilo, sabe? Porque provavelmente talvez elas tenham. Se elas não tiverem pra elas, elas terão pros filhos delas. E muitas daquelas pessoas brancas ali naquele ambiente podem fazer coisas muito pequenas pra facilitar esses sonhos. Acho que muitas vezes num ambiente muito branco corporativo assim,
numa equipe totalmente branca, acho que quando chega um negro é até esperado, de certa forma, acho que a imagem que eles têm, que eles esperam que de repente trabalhe já na limpeza, que tenha essa posição de estar servindo. E sobre representatividade, acho que é importante que que as pessoas realmente entendam a mensagem do que, por que tem que ter representatividade? Porque existe negro, então tem que botar negro. Não, é mais que isso que você falou. Seu afilhado, não é? Para mostrar a ele que ele pode ir longe, que ele pode fazer muito mais, que tem referências negras que podem fazer muito mais empresários. Pode ser o que ele quiser, de fato, e acreditar no seu potencial para isso. Construção de imagem, né? A gente tem que lutar contra anos de uma construção de imagem errônea. É muito louco, assim. Eu tenho dado palestras em faculdades de publicidade, uma plateia majoritariamente branca, obviamente, indo principalmente em universidades particulares, e eles ficam estupefatos por nem se darem conta, assim. Coloca uma sucessão de campanhas. Olha essa campanha linda desse banco, Carnaval, né? Ou Copa do Mundo, Você Pode Sonhar, um menininho negro com uma bola na mão, com aquele aspecto periférico, né? Ou então é o negro músico descolado com seus dreads. O negro é musical ou é esportivo somente no estereótipo pop e cool dessas marcas, né? E é isso que faz nossos pequenos negros sonhem, né? Acho que só esse é o caminho da ascensão. E a questão imagética e de cultura é forte para que eles possam sonhar com algo. Quem não vê não consegue sonhar com o que não vê, né? Então a gente tem um papel importante em podcast, contar para construir uma imagem mental para eles do quão grande nós somos e quão é possível fazer, né? E é maravilhoso o que tu faz com o teu afilhado, de tu poder mostrar opções para eles, ele saber que ele pode muito mais do que uma mídia vem tocar do goela abaixo pra gente há tanto tempo, assim, né? Uma outra coisa que eu vou compartilhar uma história pessoal, porque eu acho que isso pode ter a ver com a história de vocês também. A minha mãe, a minha família de uma forma geral, principalmente as mulheres, são de pessoas pouco escolarizadas, então tem uma dificuldade de leitura mesmo. Um dos episódios mais clássicos foi a primeira vez que eu fui morar sozinha e minha mãe queria ler o meu contrato, porque ela queria ter certeza que estava tudo certo com o contrato. E ela assim, filha, a mãe não consegue, desculpa. Aí eu falei assim, não mãe, tá tudo bem. E a gente sabe que escolaridade é um marcador social no nosso país, né? E que na negritude mais ainda. E aí, as narrativas em áudio foram pra minha mãe, são pra minha mãe um jeito dela se informar e dela entrar em contato com uma série de outros conteúdos, porque é isso, ela tem uma dificuldade de leitura, ela já tem 67 anos, ela é uma pessoa inteligentíssima, super articulada, politicamente super engajada, porque, ouvinte, saiba muito bem que escolaridade não é sinônimo de engajamento político nem de inteligência, isso é muito importante dizer, né? Escolaridade é um marcador social nesse país. E aí eu queria saber de vocês, se vocês têm essa experiência, essa ideia do podcast como uma ferramenta que pode chegar a mais pessoas, né? E eu fico pensando muito nas minhas mais velhas, que têm pouca escolaridade, né? Que esse é um jeito delas consumirem um tipo de conteúdo, sabe? Que se tivesse em outro formato, talvez não chegasse. E aí minha madrinha, minha mãe, muitos mais velhos da minha família, né? Então, assim, esse é o jeito com que eles comunicam e eles já estão, assim, falando de volta com os podcasters, né? Vocês têm experiência, assim, vocês têm essa sensação de que o áudio é um jeito em que a gente chega em mais gente? Sim, com certeza. Não só um jeito que a gente chega em mais gente, mas a gente chega em diferentes idades, né? É claro que o podcast é uma coisa que está muito ligada com uma geração Y, uma geração millennium, que a gente tem mais acesso aos aplicativos diferenciados. Mas é uma galera mais velha que quer ouvir, e aí, por exemplo, o Meteoro, agora a gente foi pro YouTube, e as pesquisas já mostram que as pessoas consomem mais podcast no YouTube. Porque o YouTube popularizou, muito fácil de entrar, essa coisa do vídeo entrou, a galera pegou e foi. Então a gente está renderizando pro YouTube, pro pessoal ouvir. E tem muita gente, às vezes a gente convida algumas pessoas pro nosso podcast, que ela fala assim, então minha mãe quer muito ouvir, mas ela não consegue no Spotify e tal. E isso é maravilhoso, né? Isso é uma maravilha, assim. Eu tenho ouvido mais de uma vez essa pergunta, mas por que tu escolheu esse formato de podcast para contar essas histórias, né? Porque eu acho que ele é profundamente democrático, sabe? Eu acho que ele é um formato pop. Eu acho que a gente tá se dando conta, sendo muito inteligente,
em utilizar formatos pops em diferentes nuances, né? A gente pode ser militante, pode ser o mais panfletário possível, o mais ferrenho, só que a gente está sendo muito inteligente em utilizar um formato pop para atingir mais pessoas. Eu não estou te pedindo que tu acesse uma grande enciclopédia e leia páginas e páginas. E eu não dou conta, eu não me refiro nem só a pessoas pouco letradas. Eu me refiro a uma falta de cultura de leitura no país de maneira geral, Sim. que já afasta pessoas muito bem formadas Do texto. de ler basicamente qualquer livro, assim. Não gosto de ler uma página muito longa, com muito scroll na internet. Então dá um play e ouve essa história. A gente está sendo generoso e inteligente ao proporcionar para elas esse formato, né? E é preciso reconhecer o Spotify como uma democratização disso também, que favorece ainda mais e não precisar necessariamente assinar um feed, que tem uma complexidade nisso de alguns outros players. É streaming, dou um play, se eu quero salvar ali, eu salvo para ouvir offline. Isso tem sido bom para atingir também pessoas mais velhas, que eu conto histórias que pessoas mais velhas também querem escutar. Quero muito ouvir sobre o Cartola nas antigas, lá meu tio velho que eu ouvi, e ele consegue de uma maneira fácil agora para isso. Então continuemos usando essas armas a nosso favor, assim, né? Ser do pop para atingir multidões, assim. Com certeza, eu acho que antes mesmo de ter todo esse alcance, levar essa informação, a gente sabe que tá sendo um ano do podcast, todo mundo fala, tá crescendo muito. Às vezes é difícil iniciar a pessoa no podcast, por exemplo, às vezes eu vou fazer uma indicação, a maioria dos meus amigos não tá por dentro de podcast, eu não ouvo tanto, então às vezes eu recomendo um episódio mais fácil, que tem participação, porque vira isso, vira conversa, vira roda de conversa, o assunto fica mais leve, fica mais fácil de indicar. E aí, por exemplo, no Dica das Pretas, no podcast Pretas na Rede, tem o Dica das Pretas, que aí já indica mais coisa, um livro, um filme, você pode ver isso aqui, faz uma linkagem com outra coisa para poder pesquisar mais, ter mais referência, buscar mais coisa, mais informação, para que tenha realmente mais alcance e mais troca com o pessoal também, com os ouvintes, para que tenha esse alcance maior com as pessoas. Maravilha, eu só queria fazer um registro aqui para lembrança histórica. Pessoal, nesse dia, hoje, 2 de novembro, nós estamos aqui no evento do Spotify, o maior player de podcasts do Brasil, gravando isso dentro de um aquário, pessoas lá fora, vários negros olhando e podendo acompanhar nossa conversa. Isso é lindo demais. Eu quero que seja registrado para todo mundo que der o play nesse episódio, porque isso vai estar nos nossos feeds. E nós estamos aqui representando e orgulhosos de ver essa galera aqui na nossa volta. Que o Spotify faz no mundo. Esse é o Perfeito, primeiro do evento de mundo, podcast, né? no Isso é mundo, né? maravilhoso. Eu não sei se a gente ainda tem tempo, mas eu queria falar uma coisinha assim que é bacana. Eu e a Rê, a gente acredita muito na democratização do podcast enquanto uma ferramenta de luta, né? E de quebra do silêncio que eu falei inicialmente. Então a gente tem promovido alguns cursos de produção de podcast. A gente fez um na ESPM para uma galera trans, travesti e negros. A gente fez um recentemente no Sesc, dentro de um festival da questão negra. E em 2019 a gente começa com o Meteoro Educa, que a gente vai nas escolas fazer podcast nas escolas com os alunos, porque Incrível. É incrível. Eu fui fazer uma palestra um tempo atrás, e aí eu perguntei pro pessoal, o que você faz e tal? Eu faço podcast. Se alguém sabe o que é podcast, tinha 160 adolescentes, 3 souberam. Numa escola pública, num bairro periférico da Zona Norte. E aí deu um insight, a gente tem que pegar essa galera. Porque é muito fácil gravar, escrever, sabe? As pessoas descobrirem, utilizarem essa ferramenta para se tornarem protagonistas. Então, assim, ano que vem a gente vem com esse projeto aí, que eu estou muito feliz e muito orgulhosa. E eu tenho que agradecer vocês também, porque se vocês não existissem, a gente também não existiria. A presença de vocês faz com que a gente tenha força para a gente continuar. Isso aqui é aquilombamento, viu, galera? É disso que se trata. Como no Pretas, no Ideias, a gente também tem uma tradição de sempre no final do episódio pedir para o nosso entrevistado falar ou indicar um livro ou um filme que marcou a trajetória deles. Acho que a gente tem 3 minutos para acabar. Vamos fazer essa rodada? 2 minutos. Vamos fazer essa rodada, que já que a gente falou de contação de histórias e de representação, por favor, cada um de vocês. E aí já dá indicação, já dá arroba para quem não conhece, já seguir vocês também. Eu vou começar rapidinho aqui, porque eu tenho na ponta da língua, porque é maravilhoso para mim. Leia Um Olho Mais Azul, de Toni Morrison. Leitura fundamental. Vocês vão entender a perversidade que se comete com os negros, como é possível se tirar a autonomia e a identidade de uma pessoa, mas com uma escrita lírica maravilhosa de uma das escritoras negras mais importantes da história.
particularmente a minha preferida. E siga a Lê Garcia e siga Negro da Semana no Instagram. Aê. Bem, eu vou recomendar, recentemente eu li James Baldwin, se a Rua Bill falasse, inclusive eu vi o episódio do Alê, que eu gostei muito, então vou recomendar esse escritor, que é fundamental, a linguagem dele é maravilhosa. Eu queria só botar um adendo para, por exemplo, você falou de inspiração e tudo mais sobre o universo preto, os filmes do Jordan Peele, eu não tenho como não falar sobre, eu sempre gosto de indicar muito, porque ele fez algo muito impressionante do gênero que ele criou, e eu espero que ele continue criando muito mais. Eu quero muito ver tudo que ele for fazer, eu vou acompanhar de perto. Então vou deixar essa dica, e sigam Pretas na Rede, meu arroba pessoal é Nega Samurai, então podem conferir. Gente, melhor arroba. Eu tô lendo, olha, mas os da Toni Morrison são maravilhosos, mas eu vou deixar de uma mulher negra brasileira, vou deixar Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro também, leiam Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, e 2 filmes que são mais difíceis de encontrar, mas dá pra ver no YouTube. Um é o da Viviane Ferreira, O Dia de Jerusa, é um filme lindo falando da solidão de mulheres negras que foram empregadas domésticas a vida inteira, as quase da família. Como é que fica depois de velha, né? E o outro é Negrume, que é um dos filmes que foi velado, censurado pelo atual governo, tá? Negrume, procura na internet, Negrume, é um filme lindíssimo que conta a nossa história. Eu vou deixar como indicação também uma autora brasileira, um livro que eu li esse ano e que mexeu profundamente comigo, que é o Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo, porque para mim é uma obra que deu conta de entender a construção da subjetividade negra, principalmente da subjetividade negra pós-escravização, de uma forma ímpar. É um livro emocionante, dificílimo de ler, mas assim, muito necessário. Você não deixou suas arrobas, Cris? Meus arrobas todos, Cris Guterres e Meteora Podcast. O meu é Karine_Nas no Twitter e segue o @Ideias Negras em todas as redes. Obrigada por vir, até a próxima. Tchau! Tchau, beijo. Agradeço, gente. Uou! Half-Deaf.